E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco, deste assunto. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o primado de Pedro. Mas a gente vai fazer um novo vídeo, sobre o primado de Pedro. Como isso é claro, na Bíblia. É muito claro isso, na Bíblia, na palavra de Deus, o primado de São Pedro. De modo que não enxergar isso, não enxergar essa primazia de São Pedro no Novo Testamento, isso chega a ser um absurdo. Como é que alguém lendo o Novo Testamento não consegue perceber a liderança de São Pedro, essa mais alta estima que ele tinha com relação aos outros apóstolos. É claro que a pessoa percebe. Tanto é que o nome de Pedro é citado 171 vezes. O segundo é João, com acho que 46 vezes. Olha a diferença. Isso para mostrar, isso nos quer mostrar, isso nos quer dizer dessa importância de São Pedro. Cristo, na hora que viu Pedro, lá em João, já diz que Cristo fitou os olhos em Pedro e disse, olha, tu te chamarás, Kefas, que quer dizer pedra. Ou seja, já mudou o nome de Pedro no primeiro encontro. Para dizer, isso quer dizer numa linguagem bíblica, isso quer dizer numa linguagem bíblica que ali tem uma missão, tem uma missão naquele mudar o nome, mudar o nome. Mas enfim, a gente já falou bastante aqui no canal de alguns vídeos com relação a isso. E hoje a gente vai tratar de um texto para mostrar essa primazia de Pedro, de uma vez por toda. Como eu já disse, são excelentes textos. O próprio Cristo diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. São textos muito claros. Cristo reza por Pedro, para Pedro confirmar os irmãos na fé. E esse texto de hoje, para mim também, de Gálatas, o texto de São Paulo aos Gálatas, é algo claríssimo, claríssimo da primazia de São Pedro. Não é possível que uma pessoa em sã consciência, lendo esse texto, não perceba essa autoridade que Pedro gozava com relação aos demais apóstolos. Vamos lá. O texto que eu me refiro está em Gálatas. A gente vai usar aqui um versículo do capítulo 2 de Gálatas e também no capítulo 1 de Gálatas. Você vai entender aqui o nosso raciocínio. Vejam. Gálatas 2, versículo 2. Observa o teor da conversa. Observa o que está escrito. Analisa isso cuidadosamente, o que está escrito em Gálatas 2, versículo 2. Diz assim: e subi em consequência de uma revelação. Expulhes o evangelho que prego entre os pagãos. E isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Esse é o texto, Gálatas 2, 2. Paulo está dizendo que subiu a Jerusalém, meus irmãos. Olha só. Subiu a Jerusalém em consequência de uma revelação. Isso foi uma revelação, a São Paulo. Veja, uma revelação a Paulo, uma revelação a Paulo. Subir em consequência de uma revelação. Então, foi revelado a Paulo. Sobe a Jerusalém. Expõe o evangelho que você está pregando. Então, ele fez isso de modo particular aos que eram de maior consideração. Eu estou usando aqui a Bíblia Ave Maria, tá? Maior consideração.
a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Então, o que é que isso quer dizer para mim, meus irmãos? Que essa revelação diz, Paulo, vai lá, conversa com esses que é de maior consideração. No versículo 9 vai dizer que é as colunas da igreja. Conversa com essas colunas da igreja, se alinha com eles, para você não correr em vão. Olha que revelação. Um texto desse precisa de muito jogo para interpretar? Não. Paulo está dizendo, o texto está dizendo claramente. Claramente. As colunas da igreja. Veja, no versículo 9, diz assim, Tiago, Cefas e João, que são considerados. Veja, é os considerados do versículo 2, né? Considerados as colunas. Considerados as colunas. Na Bíblia CNBB diz, né, as colunas da igreja. Porque é as colunas de quê? Né? Esses três, né, são considerados as colunas de quê? Da igreja. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Ou seja, Paulo passou por esse reconhecimento das colunas da igreja. Né? Paulo passou por esse reconhecimento, reconhecendo a graça. Ou seja, Paulo, né, essa visão conduziu Paulo a Jerusalém, as colunas da igreja, para ele ser reconhecido. A igreja reconhece a graça que me foi dada. As colunas reconheceu a graça que me foi dada. Olha, então ele passou por esse reconhecimento da igreja. Agora aqui tem um detalhe. Alguém vai dizer, mas é os três que é a coluna da igreja. Tiago, Cefas e João. Está nessa ordem, porque Tiago era o bispo local, né? Era o chefe, né, da igreja de Jerusalém, era o chefe local. Mas observe um outro detalhe. No capítulo 1 de Gálatas, antes desse episódio, no versículo 18, né, de Gálatas 1, o texto diz assim, Paulo diz assim, 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Espera aí. Em Gálatas 2, versículo 2, Paulo diz que subiu a Jerusalém por virtude de uma revelação, expor o evangelho de modo particular aos que eram de maior consideração. Né? Aos que eram de maior consideração. Fez isso de modo particular, para não correr em vão. Agora, entre esses três, Cefas, Tiago, Cefas e João, na ordem que está no versículo 9, né? De Gálatas 2. Antes, Paulo havia dito que subiu a Jerusalém para conhecer Cefas e ficou com ele 15 dias. Levando em consideração o que ele disse, que subiu para conversar com aqueles que tinham maior consideração, né, em virtude dessa revelação, é evidente que Pedro se destaca. Né? É evidente que Pedro se destaca no texto de Paulo, por quê? Porque ele testemunha que subiu a Jerusalém para conhecer Cefas e ficou com ele 15 dias. Mesmo sendo Tiago o chefe da igreja local. Então veja, Pedro gozava de uma credibilidade diferenciada. Né? Pedro tinha uma credibilidade diferenciada pelo fato do próprio Cristo ter mudado o nome dele. Cristo não mudou esse nome de Pedro, né, à toa. Então veja, no primeiro encontro, Cristo muda, né, o nome de Pedro,
E isso já ficou claro para os outros apóstolos, né? Ficou claro para os outros apóstolos essa preferência. Quando Pedro também se levanta no concílio de Jerusalém e diz: vós sabeis que desde o princípio Deus me escolheu dentre vós. Ninguém contestou Pedro, né? Houve um silêncio, ninguém contestou Pedro. É claro, a Bíblia, né, é clara ao destacar a primazia de São Pedro nos textos. A Bíblia é clara, né? O Evangelho de João mostra isso com muita clareza. E como eu foquei mais nesse texto de Paulo hoje, nesse vídeo, porque é impressionante como Paulo coloca, né, as coisas. Fui lá por meio de uma revelação, para não correr em vão, né? Ele foi expor o evangelho que tem pregado, né? As colunas da igreja. Os que eram considerados de maior, os que gozavam, né, de maior consideração, os que eram de maior consideração, que eram os três do versículo 9, né, Tiago, Cefas e João. E esse fato de Paulo ir conhecer Cefas, destacar Cefas, para conhecer Cefas, ficar com ele 15 dias, revela, entre eles três, quem gozava mais de consideração, quem era aquele que realmente Cristo escolheu para ser o príncipe dos apóstolos. Beleza, meus irmãos? Então, para mim, não resta nenhuma dúvida. Questionar, né, esse argumento católico de que Pedro tinha primazia no Novo Testamento, foi o primeiro Papa, como a gente diz, é sem nenhuma base, né, sólida. Sem nenhuma base sólida, não tem fundamento nenhum. É só questionar uma verdade por questionar, sem fundamento nenhum. Porque os fundamentos bíblicos, nós católicos estamos mostrando com toda clareza. Aliás, o texto bíblico está mostrando com toda clareza. A revelação, os que gozam de maior consideração, o não correr em vão, estar em plena comunhão, versículo 9, né? Deram-nos as mãos em sinal de pleno acordo. Ou seja, Paulo e Barnabé estavam em pleno acordo com as colunas da igreja para não correr em vão. Então não tem mais o que dizer. É um assunto encerrado, né? É um assunto encerrado. Pedro tem a primazia no texto bíblico, né? Claramente testemunhado. E a gente católico entende isso de uma maneira muito clara, né? Muito clara. Então é isso aí, meus irmãos. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.